A paz de Deus, irmãos. Hoje quero agradecer primeiro a Deus por essa oportunidade de compartilhar a obra que Ele fez na minha vida. Eu, que sempre fui o pilar da minha casa, me vi de repente demitido injustamente, com o peso do desemprego e a humilhação batendo à porta da minha família. Quem já sentiu o chão sumir sob os pés e a vergonha apertar o peito, sabe a profundidade desse vale, não é mesmo? Se essa obra falar com o teu coração, fica ouvindo até o fim, pois o Senhor tem algo a dizer. Minha vida era um mar de aparente calmaria. Por 15 anos, dediquei-me à mesma empresa, construindo uma carreira sólida na gerência de um setor importante. Nossa moradia era uma casa alugada na capital, simples, mas cheia de amor e risos dos meus filhos. Eu me esforçava para ser um bom chefe de família e um irmão que cooperava na casa de oração, levando os filhos para a reunião de jovens e menores e participando dos cultos oficiais. Sentia que estava no caminho certo, com a bênção de Deus sobre meu lar, a segurança do emprego era a rocha que sustentava nossos sonhos. Mas, como um raio em céu azul, tudo desmoronou em uma manhã. Fui chamado à diretoria e, sem aviso ou explicação, recebi a notícia da minha demissão. As palavras frias do meu superior ecoaram no silêncio da sala, atingindo-me como um golpe no estômago. 15 anos de dedicação, de madrugadas e sacrifícios, reduzidos a não precisamos mais dos seus serviços. O choque foi paralisante. Saí daquele prédio sentindo o peso do mundo sobre os ombros, com uma caixa em mãos contendo os últimos resquícios da minha vida profissional. A dignidade que eu tanto zelava parecia ter sido rasgada. A injustiça era um nó na garganta, mas a maior dor era a vergonha que me abraçava, o medo de não poder mais proteger e prover para minha família. Ao chegar em casa, minha esposa me aguardava com o almoço pronto, seu sorriso puro me dilacerava. Como eu diria a ela que o chão havia sumido, que o aluguel, as contas, a escola dos filhos, a própria comida à mesa agora eram uma incerteza brutal? Sentei-me, e o silêncio preencheu o espaço, cada segundo um martelo batendo na minha mente. Aquele teto, antes seguro, de repente parecia frágil. Aos poucos, as lágrimas, antes contidas, escorreram, lavando o rosto e carregando a dor de uma humilhação profunda. Não era apenas o emprego perdido, era o meu papel, a minha capacidade de ser o porto seguro para quem eu mais amava. Naquele vale de desespero, apesar de ser um irmão na fé e amar a palavra, a carne se mostrou fraca. Eu olhava para o inário, para a Bíblia, e me perguntava, em oração silenciosa e quebrantada, Senhor, onde está o teu auxílio agora? Por que essa prova tão amarga? A angústia era sufocante, uma tristeza de morte que parecia querer me consumir. No entanto, mesmo em meio à escuridão mais densa, um fiapo de esperança me dizia que Deus é fiel e não desampara os seus. Essa noite foi apenas o começo de uma jornada de fé e provação, onde o Senhor me mostraria que mesmo no fim do túnel humano, sua luz sempre prevalece. Minha rotina era um relógio, preciso e abençoado, demarcando cada dia com propósitos claros. O despertador, ainda na penumbra do quarto, era o sinal para o primeiro diálogo do dia, uma oração silenciosa pedindo a Deus que guiasse meus passos, abençoasse minha família e guardasse meu sustento. Eu sentia a brisa fresca da manhã, o cheiro de café subindo da cozinha, enquanto minha mente se preparava para a jornada. Após um jejum abençoado, o burburinho daquela grande metrópole me engolia e eu dedicava meu intelecto e energia ao trabalho corporativo. Ali, no coração da cidade, zelava para que cada tarefa fosse cumprida com a mesma dedicação que eu aplicava às minhas responsabilidades na obra. No fim da tarde, a ansiedade de voltar para casa, para o abraço apertado da minha esposa, o riso solto dos meus filhos que corriam para a porta, a mesa posta com simplicidade e amor, era a doce recompensa de um dia produtivo. À noite, a oração em família, um louvor singelo entoado com as vozes unidas e o sono tranquilo que era o descanso merecido de quem se sente abençoado e amparado pelo Criador, fechava o ciclo daquele dia. Na casa de oração, contudo, o ambiente era outro, preenchido por uma paz que excede todo entendimento humano e que nos envolvia por completo. Era ali, na comum, que eu me sentia verdadeiramente em casa, onde meu coração transbordava de uma alegria indizível em servir ao Senhor. O cheiro distinto da madeira dos bancos, a luz amarelada que entrava pelas janelas laterais,
A melodia harmoniosa e tocante da orquestra, que antecedia cada palavra, tudo falava da presença viva e potente de Deus. Como diácono, a responsabilidade de zelar pela ordem do culto, de auxiliar os irmãos e irmãs nas suas necessidades, de estar à disposição dos anciãos para qualquer desígnio da obra, era um privilégio que eu carregava com a máxima reverência, amor e temor. Entoar os hinos sagrados junto à Irmandade, sentir a palavra de Deus tocar o mais profundo da alma, ou ouvir o clamor uníssono de um coração quebrantado na oração coletiva, me enchia de uma paz e convicção que nenhuma glória terrena poderia sequer imitar. Ver a fé pura dos pequeninos crescendo, a mocidade firme nos caminhos do Senhor e a dedicação da orquestra em louvar a Deus, tudo isso me mostrava que a obra seguia em frente, firme e inabalável. Eu, um humilde instrumento, me sentia parte dela, plenamente feliz e profundamente grato por tamanho dom. Contudo, mesmo em meio a tanta gratidão e aparente estabilidade, eu percebia um pequeno descompasso, quase imperceptível. Nos corredores envidraçados da empresa, antes repletos de conversas animadas, as piadas eram mais escassas, os olhares mais esquivos, e um silêncio velado substituía a antiga camaradagem. Eu via reuniões a portas fechadas que antes eram abertas, e as mensagens de e-mail corporativas se tornavam frias e impessoais, aumentando exponencialmente a pressão sobre os resultados individuais. Uma sensação de instabilidade pairava no ar, como o cheiro forte de uma chuva torrencial que se anuncia apenas pelas nuvens carregadas no horizonte, mas sem ainda despejar uma gota sequer. E essa angústia, que ainda não tinha um nome concreto, se refletia até mesmo em meus momentos mais íntimos de oração. Às vezes, ao subir ao púlpito para anunciar um hino ou para orar, sentia um peso inexplicável na alma, um clamor a Deus que ia muito além das palavras articuladas, como se meu espírito já soubesse o que meu corpo ainda ignorava. Era uma agitação sutil, um pressentimento incômodo que eu tentava rechaçar com a fé inabalável, mas que, no fundo, me impulsionava a buscar o Altíssimo com ainda mais intensidade e súplicas, pedindo que ele dissipasse qualquer nuvem de preocupação que ousasse se formar sobre minha família e meu sustento. O peso daquele comunicado não era apenas a perda de um emprego, irmãos. Era como se a própria estrutura da minha vida, da minha identidade, começasse a desmoronar. Eu, que sempre fui o pilar da minha casa, o diácono que, com a graça de Deus, buscava servir a Irmandade com dedicação e amor, me via em um abismo de incertezas. A preocupação de como olharia nos olhos da minha esposa, dos meus filhos, sem ter a certeza do amanhã, era um fardo mais pesado que qualquer rocha. As noites se tornaram longas e insones, passadas em silêncio na sala escura, enquanto o resto da família dormia, alheia ao tormento que consumia minha alma. Cada dia que passava, a reserva que tínhamos, construída com tanto esforço e oração, diminuía, e o espectro do desespero financeiro começava a tomar forma. As contas que antes eu pagava com gratidão e naturalidade, a prestação da casa, a luz, a água, a alimentação, agora chegavam como sentenças, cada boleto um lembrete cruel da minha nova realidade. Eu orava, irmãos, ajoelhava-me, gemia em espírito, suplicava a Deus que abrisse uma porta, que me mostrasse um caminho. Mas havia momentos de fraqueza profunda, onde a voz do desespero parecia mais alta que a voz da fé, e eu sentia minhas orações se perderem no ar, sem eco. Foi nesse vale de sombra e angústia que a tentação, sutil e ardilosa, encontrou solo fértil no meu coração. Eu me recordo de uma madrugada particularmente fria, o orvalho cobrindo as janelas e o vento assobiando lá fora, um reflexo da tempestade dentro de mim. Estava eu ali, exausto, com os olhos fixos na tela do celular, que era a única fonte de luz no ambiente. Buscava, quase sem rumo, alguma notícia, alguma esperança que pudesse me aliviar. Foi então que vi um anúncio. Não era algo escandaloso, mas uma promessa sedutora, disfarçada de solução. Renda extra sem sair de casa. Invista pouco, tenha retornos rápidos e seguros. Eu sempre fui um homem de fé e de trabalho.
criado para entender que a prosperidade vem do suor do rosto e da bênção de Deus, não de atalhos. Contudo, naquele momento de tamanha fragilidade, a mente, cansada de lutar e de esperar, começou a racionalizar. Não é para ficar rico, é só para dar um fôlego, eu dizia a mim mesmo, para não ver minha família passando necessidade enquanto Deus não abre uma porta de verdade, que seja da sua vontade. Eu tentava justificar o que meu espírito já sentia que era um desvio, uma pequena rachadura na minha convicção. Naquele mesmo período, a fragilidade de minha alma se encontrava ainda mais exposta. Um antigo colega de trabalho, também atingido pela onda de demissões que varria o mercado, me procurou pelo WhatsApp. Ele, que também parecia aflito, agora apresentava-se com uma centelha de otimismo. "Irmão", ele escreveu, "descobri uma forma de amenizar as coisas. É um investimento online, em moedas digitais. Muita gente está ganhando. É arriscado, mas com um pouco de inteligência e sorte, a gente consegue tirar uns trocados que ajudam no dia a dia." Ele me convidou para um grupo de mensagens, onde fotos de carros de luxo e supostos extratos bancários eram postados, misturados com frases de superação e motivação. Meu coração se apertou. "Irmão, cuidado." Uma voz suave, mas firme, sussurrava no meu íntimo, como se o próprio Espírito Santo me alertasse para a cilada. Mas a voz do desespero, do medo de não ter o que colocar na mesa no dia seguinte, do desejo de proteger minha família da escassez, gritava mais alto na minha mente perturbada. A promessa de lucro fácil, que parecia um milagre fabricado, se apresentou como a única luz tangível no túnel escuro em que eu me encontrava. Com a mão hesitante, mas impulsionado pela urgência e pela falsa esperança, cliquei no link que meu colega havia enviado. Fiz meu primeiro aporte, um valor pequeno, quase irrisório, apenas para testar, para ver no que dava. Era uma quantia que eu mal podia me dar ao luxo de perder, mas a esperança de que ela se multiplicasse era viciante. Mal sabia eu que aquele pequeno depósito era a semente amarga da injustiça, plantada agora por minhas próprias mãos em um terreno fértil de desespero e engano. Aquela escolha, que parecia um alívio temporário, seria o começo de uma jornada ainda mais tortuosa, onde minha fé seria provada ao extremo e eu aprenderia, da forma mais dura, que só em Deus reside a verdadeira providência e o escape genuíno. O diácono que todos conheciam, firme e sereno, era apenas uma sombra do homem que se debatia em casa. A casa de oração, antes meu refúgio, agora se tornara um lugar de tortura silenciosa. Eu redobrava meus esforços para servir, na esperança vã de que, ao auxiliar os irmãos, ao orar mais fervorosamente no púlpito, ao visitar os enfermos, eu pudesse de alguma forma compensar a verdade que eu guardava. A voz do ancião, expondo a palavra de Deus, muitas vezes soava distante, enquanto eu lutava contra a opressão na minha alma. Os hinos, antes melodias de conforto, eram quase um martírio, pois eu sentia que minhas lágrimas escorriam por uma hipocrisia silenciosa. Como poderia sentir a paz de Deus enquanto eu mesmo vivia em tamanha mentira? Eu sorria para a Irmandade, perguntava sobre suas vidas, dava conselhos, mas por dentro sentia-me um estranho, um impostor, um lobo em pele de cordeiro, afastando-me cada vez mais da pureza da fé. A comunhão com a mocidade que eu tanto amava se tornou superficial, pois eu temia que, se me aproximasse demais, a dor nos meus olhos revelasse o abismo em que eu estava. Só que o pior ainda não tinha aparecido. Uma tarde, enquanto eu trabalhava, vagando sem destino pelos parques da cidade, recebi uma ligação do número da minha casa. Meu coração gelou. Minha esposa, com a voz embargada, me disse que a conta de energia estava com aviso de corte e havia outras correspondências importantes do banco. Eu balbuciei uma desculpa esfarrapada, prometendo resolver tudo no dia seguinte. Mas naquela noite eu vi algo que me gelou até os ossos. Minha esposa estava sentada na cozinha, com a cabeça baixa, segurando um extrato bancário nas mãos trêmulas. Ela não disse nada, não me olhou. Apenas o silêncio preencheu o ambiente, um silêncio pesado e acusador, que falava mais alto do que qualquer grito. Eu soube naquele instante que a muralha de mentiras que eu havia construído estava prestes a ruir e eu não tinha para onde correr. Eu tentava, com todas as minhas forças, sustentar aquela fachada de normalidade, mas a verdade era uma chaga aberta, pulsando sob a pele da minha alma.
Cada correspondência que chegava, cada notificação de débito no celular era uma pontada na consciência, lembrando-me da minha falha. Eu as escondia, acumulava-as numa gaveta esquecida, como se a ausência delas à vista pudesse aplacar a cruel realidade. Mas a realidade tem uma forma terrível de se impor, de romper as barragens mais firmes que construímos com mentiras e auto-engano. Naquela noite, o silêncio do nosso pequeno lar parecia ainda mais pesado. Eu estava sentado na mesa da cozinha, as luzes baixas, fingindo ler o noticiário no tablet, enquanto na verdade meus olhos corriam pelas palavras de mais uma ameaça de corte de luz, o aviso final antes que a escuridão tomasse conta de tudo. O aluguel, irmãos, já estava em 3 meses de atraso. Eu já havia esgotado as desculpas, os prazos, o resto da dignidade que me restava. Minha esposa, com sua sensibilidade apurada, percebia o meu afastamento, a minha mente em constante turbilhão. Ela tentava sorrir, perguntar como eu estava, mas eu só conseguia balbuciar respostas vagas, incapaz de encarar a preocupação em seus olhos. De repente, ouvi o som que gelou meu sangue. Não era uma notificação do celular, mas o arrastar de um papel no chão da sala. Eu havia chegado em casa mais cedo, pego o envelope pardo que estava preso na porta e, num ímpeto de desespero, o joguei de lado, esquecendo de escondê-lo. Era uma notificação da imobiliária, um aviso de despejo formal, com data marcada. Minha esposa, que se levantara para buscar um copo d'água, havia o encontrado. O som do papel em suas mãos tremendas, o seu suspiro cortado pelo choque, foram como um soco no estômago. Levantei-me, os joelhos fracos, e a vi ali, parada no meio da sala, sob a luz fraca da luminária, com o papel branco nas mãos. Seu rosto, antes marcado por uma preocupação sutil, agora estava pálido, os olhos arregalados, fixos nas letras frias e impessoais do documento. Ela ergueu o olhar para mim, e naquele instante senti o peso de todo o meu fracasso se abater sobre mim de uma vez. Não havia raiva em seu semblante, irmãos, apenas uma profunda e dilacerante decepção, uma dor que era o espelho da minha própria vergonha. A voz dela mal saiu, um sussurro embargado que ecoou na minha alma. O que é isso, meu amor? Despejo? Mas como? Naquele momento, todas as minhas defesas ruíram. As mentiras, as aparências, tudo se desfez em pó. As palavras me saíram engasgadas, um bolo na garganta que eu mal consegui empurrar. Eu não consegui, meu amor. Eu não tinha mais como esconder. Estamos sem dinheiro, sem nada. As contas, o aluguel. Eu não fui capaz de sustentar nosso lar. As lágrimas que eu vinha contendo por semanas, por meses, rolaram quentes pelo meu rosto, salgadas e pesadas, misturando-se ao suor frio que escorria pela minha têmpora. Eu tremi da cabeça aos pés, a respiração presa, como se o ar houvesse sido roubado dos meus pulmões. Olhar nos olhos dela e confessar a completa ruína, admitir que havíamos chegado ao fundo do poço, que o meu pilar havia desmoronado, foi o abismo mais profundo que já enfrentei. Senti-me diminuído, indigno de ser o esposo, o pai, o pilar que Deus me havia confiado. Era a humilhação mais crua, a face mais amarga da derrota. Aquela noite na casa de oração foi um divisor de águas, irmãos. Sair da reunião, sentir o ar frio da rua e ter no peito um calor tão grande que me irradiava era algo que eu não conseguiria explicar em palavras, apenas em sentimento. A palavra que o ancião trazia do púlpito com tanta unção não era apenas um sermão, era a voz de Deus falando diretamente ao meu coração aflito. Ele não sabia de nada da minha vida, mas suas palavras eram uma resposta direta aos clamores silenciosos da minha alma. Falava sobre a história de servos fiéis que, mesmo no deserto, viram o maná cair do céu, sobre aqueles que, mesmo com a porta fechada, tiveram o mar aberto diante dos olhos. Dizia com uma convicção que me perfurava o peito que Deus não desampara o justo, que Ele prova a fé, mas nunca nos deixa perecer. Cada frase era um bálsamo, uma bandagem invisível sobre as feridas abertas de humilhação e desespero. E como se não bastasse a palavra que me penetrava a alma, a orquestra, com sua melodia vibrante e suave, tocou um hino que me fez chorar ainda mais, não de tristeza, mas de uma gratidão profunda e de uma esperança renovada. Aquelas notas ressoavam em cada fibra do meu ser, trazendo uma paz que há muito eu não sentia.
Eu olhava para os irmãos e irmãs ao redor, muitos com os olhos marejados, e percebia que a mesma unção que me envolvia estava ali, presente no meio daquela bendita irmandade. O abraço de Deus se estendeu por cada irmão, por cada nota daquele hino, por cada palavra proferida pelo nosso anciano. Era como se o véu do invisível tivesse sido levantado e eu pudesse ver a glória de Deus pairando sobre nós, cuidando de cada um, mesmo nos seus maiores apertos. Senti uma força inexplicável brotar de dentro, uma certeza que antes parecia impossível. Era como se o Espírito Santo sussurrasse a meu coração: não temas, eu sou contigo, eu não te esqueci. As muralhas de desespero que me cercavam não ruíram fisicamente naquele instante, mas a rachadura que a palavra e o abraço de Deus abriram em meu peito já era a promessa de que a libertação estava a caminho. Saí da casa de oração com a alma restaurada, sim, com a fé avivada como nunca, mas com a pasta ainda vazia, com as contas na mesa da cozinha esperando uma solução que eu ainda não tinha. A realidade crua do desemprego me aguardava do lado de fora, a ansiedade com o amanhã, o peso de ser o provedor e não ter nada a oferecer. Era como se Deus tivesse curado minha alma, mas me deixado com a lembrança da ferida, para que eu jamais esquecesse que o milagre ainda estava em construção. Minha esposa, que me esperava, viu algo diferente em meus olhos, uma serenidade que não existia havia semanas. Ela não perguntou, apenas me abraçou, e aquele abraço agora tinha o sabor da esperança recém-nascida. Eu sabia que a jornada não tinha terminado, que os desertos ainda precisavam ser atravessados, mas agora eu não estava mais sozinho. O general de Israel havia se manifestado, e eu sabia que ele não falharia. Se essa obra fala com o teu coração, fica ouvindo até o fim, porque o que aconteceu depois foi além de qualquer expectativa humana. Com a alma um pouco mais leve, mas o coração ainda aflito, a primeira coisa que fiz foi sentar-me com minha amada esposa. O quietude da noite amplificava o peso das palavras que eu precisava pronunciar. Observei seu rosto sereno lendo, e uma pontada de vergonha me atravessou. Como pude esconder dela, minha companheira de vida, o abismo em que havíamos mergulhado? A boca me secou, e um nó apertado na garganta ameaçava sufocar cada sílaba. Respirei fundo, pedindo a Deus em silêncio que me desse a coragem. Amor, comecei, a voz falhando, eu preciso te contar algo, algo que tenho guardado e que está me matando por dentro. E ali, naquela intimidade que só o casamento pode oferecer, as palavras jorraram, quebradas por lágrimas de dor e culpa. Contei sobre a demissão injusta, as contas que se acumulavam silenciosamente na gaveta, o medo paralisante do futuro. Eu esperava raiva, decepção, talvez uma reprovação, mas o que recebi foi um abraço firme, um consolo que me envolveu como um manto protetor. As lágrimas dela, de pura empatia, se misturaram às minhas. Nós vamos passar por isso juntos, meu irmão, ela sussurrou. Naquele instante, senti que não estava mais sozinho. O fardo, que antes parecia intransponível, rachou ao meio, permitindo um fio de luz entrar. No dia seguinte, a leveza da confissão à minha esposa me impulsionou, apesar da vergonha ainda persistente. Eu clamava pelo suporte espiritual do ministério. Tomei coragem e procurei o ancião que havia pregado a palavra com tanta unção no último culto oficial. Encontrei-o em um momento tranquilo, após uma reunião, e a simples visão de sua figura mansa já me trouxe um certo alívio. Com a voz embargada, mal conseguia erguer os olhos. Irmão ancião, comecei, eu preciso abrir meu coração. Aos pés de um irmão mais velho na fé, despei todo o meu tormento. A humilhação do desemprego, a angústia financeira que roubava meu sono, a sensação de ser um fracasso como provedor. Ele ouviu cada palavra com uma paciência e um carinho que desarmaram toda a minha resistência. Seus olhos transmitiam não pena, mas uma profunda compreensão e amor cristão. E então ele falou, com uma voz suave, mas firme. Meu irmão, a obra de Deus na tua vida não é baseada em um emprego terreno, nem nas tuas posses. Ela é firmada na fé que tu tens no nosso Senhor Jesus. Quando Deus fecha uma porta, Ele sempre abre outra, maior e melhor. Só precisamos ter a humildade de buscar o seu caminho e não o nosso. Suas palavras, vindas de um servo de Deus, foram um bálsamo para minha alma ferida. Ele garantiu o apoio da Irmandade, que Deus jamais desampararia um filho seu.
Aquele ato de quebrar o segredo, de me humilhar diante de Deus e de meus irmãos, foi o doloroso primeiro passo para a verdadeira libertação. O peso da minha máscara de tudo bem finalmente caiu e comecei a enxergar um novo horizonte. No dia seguinte, irmãos, foi um divisor de águas na minha fé. Eu vi a mão de Deus se manifestar em cada detalhe, numa coreografia divina que acalmava meu coração inquieto. Não precisávamos mais nos preocupar com o alimento à mesa, pois a Irmandade, tocada pelo Espírito Santo, agia de forma tão discreta e zelosa que chegava a emocionar. Lembro de uma tarde, minha esposa abriu a porta e encontrou cestas de alimentos deixadas ali sem que ninguém tivesse batido. Era a obra da piedade em ação, nos mostrando que Deus provê de maneiras que nossa mente limitada não alcança. Às vezes, um irmão, em oração, sentia de nos entregar um envelope com valor para a conta de luz ou para a água, sem que eu tivesse falado das nossas dificuldades. Essas atitudes, feitas com tanto amor e em silêncio, cimentaram em nós a certeza de que nunca estaríamos desamparados. Enquanto isso, Deus também movia as peças no campo jurídico. Recebi uma ligação do meu advogado. A empresa, pressionada pela justiça, havia acenado com uma proposta de conciliação. Não era o desfecho final, mas um passo enorme, uma luz no fim do túnel que há meses parecia fechado. Eu sentia que Deus estava não apenas restituindo a paz, mas também a justiça em minha causa. Mas a maior surpresa, a que realmente abriu um novo horizonte, veio de um lugar inesperado. Um irmão querido da comum, com quem eu conversava ocasionalmente, me procurou. Ele me conhecia bem, sabia das minhas habilidades, mas jamais imaginei que veria em mim potencial para algo tão diferente. Irmão, ele disse, com a simplicidade que lhe era peculiar, tenho observado sua firmeza em Deus nesse tempo de prova. Há uma oportunidade no ramo de logística, um projeto novo, e eu creio que o irmão tem o perfil certo para nos ajudar a estruturar e crescer. É um desafio, um caminho diferente do que o irmão trilhou, mas eu sinto no meu coração que Deus está nisso. Minha mente, acostumada à rotina de anos na indústria, hesitou. Logística? Um ramo completamente novo? Agradeci ao irmão, mas pedi um tempo para orar, para buscar a confirmação da parte de Deus. Minha esposa e eu nos ajoelhamos, suplicando ao Senhor que nos mostrasse sua vontade. Não queríamos dar um passo que não fosse dirigido por Ele. A resposta não tardou a vir, não em sonho ou visão, mas na paz que inundou nossos corações ao pensarmos nessa nova possibilidade. Era como se as portas, antes cerradas, estivessem não apenas se abrindo, mas revelando um caminho que Deus já tinha preparado, cheio de propósito e aprendizado. Eu sabia que seria um recomeço do zero, mas a confiança de que Deus estava à frente me impulsionava a seguir. Era o começo de uma nova etapa, onde eu não via apenas um trabalho, mas uma verdadeira missão. Hoje, irmãos, quando olho para trás, para aquele abismo de angústia e desespero, parece que estou falando de outra vida, de outro homem. Aquele diácono que subia ao púlpito com o coração em pedaços, fingindo uma força que não tinha, hoje está aqui, diante de vós, com a alma leve, com a paz que só o nosso Senhor pode dar. Nossa casa, que um dia foi palco de sussurros de preocupação e lágrimas escondidas, hoje é um santuário de alegria. O riso dos meus filhos ressoa pelos cômodos, não mais abafado pelo peso de um futuro incerto. Minha esposa, com aquele brilho renovado nos olhos, caminha com a certeza da providência. A quietude da noite, antes preenchida pelos meus próprios tormentos, agora é embalada por uma serenidade profunda, um sono abençoado, sem o receio das contas que chegariam, sem o frio na barriga das cobranças que a qualquer momento poderiam bater à porta. É como se a própria atmosfera tivesse mudado, purificada por uma presença divina que nos envolve. Meu corpo, irmãos, que havia se tornado um reflexo da minha alma em sofrimento, marcado por dores de cabeça incessantes e uma fadiga esmagadora, hoje se sente renovado. Aquele nó constante na garganta, a opressão no peito que acompanhava cada pensamento de fracasso, simplesmente se desfizeram. É impressionante como a paz interior pode curar as enfermidades do corpo. Foi Deus quem me restaurou por completo, dando-me vigor para servir, para trabalhar, para viver com propósito. E a dignidade, irmãos, aquela que pensei ter perdido para sempre sob o peso das dívidas e dos papéis de cobrança. Meu nome, que estava manchado e parecia irrecuperável, hoje está limpo.
cada pendência foi pela sua misericórdia sanada. Não foi por esforço humano, não foi por uma virada financeira espetacular do meu próprio braço, mas pela intervenção soberana de Deus, que abriu caminhos onde não havia. Ele me ensinou que o verdadeiro valor não está no que se acumula, mas na confiança inabalável em sua providência. Olhar para trás e ver aquelas cartas de despejo, os avisos de corte, os telefonemas que eu temia atender e ver o que temos hoje é a prova viva de que ele é fiel para cumprir suas promessas. Mas talvez a maior das obras, a mais preciosa, seja a liberdade de entrar na casa de oração. Antes, cada passo rumo ao salão de culto era um esforço. Eu sentava no banco de madeira ou subia ao púlpito para auxiliar na obra, mas meu coração estava em choro silencioso. Minha mente divagava entre a palavra e o pavor do amanhã. Hoje, irmãos, eu entro com um júbilo genuíno, com a alma entregue à adoração. Meu serviço como diácono, que em alguns momentos parecia um fardo pesado de hipocrisia, hoje é uma expressão pura de gratidão. Posso me prostrar em oração na comum, posso entoar os hinos junto à orquestra, sem o véu da tristeza ou da vergonha cobrindo meu rosto interior. Sinto-me livre, verdadeiramente livre para congregar, para louvar, para servir com a certeza de que o que ele começou, ele completou. Deus me tirou de um lugar onde eu me sentia um inútil, um fracassado, para me colocar num patamar de paz e propósito que jamais imaginei. Aquela demissão, aquele dia de humilhação, foi o marco inicial de uma obra de restauração que ultrapassa qualquer entendimento humano. É a glória de Deus manifestada na vida de um homem que apenas se prostrou e creu. Se essa obra falar ao teu coração, amado irmão, amada irmã, fica até o fim, porque o final dessa história ainda tem mais a revelar sobre a infinita bondade do Senhor. Eu agradeço a Deus por cada um que ficou comigo até aqui, ouvindo a grandeza da sua obra. Sinto uma gratidão imensa por ele ter me sustentado e transformado o que parecia ser o fim em um recomeço cheio de propósito e abundância. Que essa história sirva de alento para sua alma, mostrando que mesmo quando uma porta se fecha na nossa vida, é porque o Senhor está prestes a abrir uma bem maior, revelando um propósito que jamais sonhamos. Lembre-se, irmãos, que a mão de Deus opera de maneiras que nossa mente não pode compreender. Não desanime diante das adversidades, pois é na dificuldade que a fé é testada e o poder do Altíssimo se manifesta de forma gloriosa. Permaneça na oração, na leitura da palavra e confie que Ele jamais desampara seus filhos. Se essa obra tocou seu coração e você crê no poder de Deus, deixe uma paz de Deus nos comentários. E para continuar edificando sua fé com mais testemunhos da obra divina, não deixe de assistir a história Perdi Tudo, Fiquei na Rua em nosso canal. Que a graça e a paz de Deus estejam com todos.